como convencer o meu paciente a fazer o tratamento ortodôntico? Essa foi uma pergunta que eu recebi em uma das minhas palestras e eu quero dividir com vocês nessa primeira ortoaula de terça-feira. Então, todas as terças-feiras teremos aqui no canal uma ortoaula, onde eu vou explicar tintim por tintim de detalhes, dúvidas e dificuldades do cirurgião dentista frente à especialidade de ortodontia. E a intenção não é fazer com que o cirurgião dentista realize tratamentos ortodônticos corretivos, por exemplo, mas que sim, que ele tenha condições, munição suficiente para usar do seu conhecimento em ortodontia, para valorizar o seu diagnóstico, o seu plano de tratamento clínico e do seu paciente. O paciente chega no seu consultório, você acaba constatando que ele necessita do tratamento ortodôntico. E quando você fala para esse paciente que ele precisa fazer um tratamento ortodôntico, ele nega, ele não quer fazer. O que você faz nessa hora? Eu vou tentar passar algumas dicas sobre a conduta frente a essa situação e no final do vídeo eu vou deixar uma tarefa para você colocar em prática, ter resultados e vir aqui me contar se deu certo. A primeira coisa a se pensar na hora que a gente tenta convencer um paciente a realizar um tratamento em odontologia é saber que esse convencimento ou mostrar essa necessidade não começa lá na hora que nós falamos para o paciente o que ele precisa fazer, quais que são os procedimentos odontológicos que ele necessita para ter uma boa saúde bucal. Mas sim, existem algumas fases antes disso que podem ser o ponto-chave do fechamento dos tratamentos ortodônticos ou odontológicos. A primeira fase é a consulta de avaliação. Então, nessa primeira consulta, o paciente chega no consultório, o cirurgião dentista, geralmente, que recebe esse paciente, a primeira vez, ele realiza os exames que vai chegar até o diagnóstico, que vai realizar a avaliação bucal. Quando o paciente chega nessa primeira consulta, o cirurgião dentista, ele precisa realizar o exame clínico. O exame clínico ele é dividido em duas fases. A primeira é o exame físico, extra e intrabucal. A segunda fase do exame clínico é a anamnese. Esses dois exames juntos formam o exame clínico e eles precisam ser o mais detalhado possível, o mais rico de informação possível, para que você possa partir para a segunda fase. Então, no exame clínico é identificado essas alterações bucais que o paciente tem, as doenças, tudo que ele precisa fazer relacionado à saúde bucal dele. Se houver a necessidade, o cirurgião dentista ainda pode solicitar exames complementares, como radiografias, tomografias, ressonância, exames de sangue, qualquer exame complementar que ele sinta necessidade para identificar a alteração, a causa, a etiologia e o curso da doença que ele identificou. Então, nesse momento, o cirurgião dentista faz um mapa, da saúde bucal desse paciente, o que realmente ele está precisando, não apenas a queixa principal, mas sim tudo aquilo que o paciente precisa para ter uma boa saúde bucal e depois ficar só na prevenção. O que acontece geralmente, que eu percebo bastante nas clínicas, é que o paciente chega no consultório, o dentista ele se atenta, ele observa apenas aquilo que o paciente fala e qualquer outra alteração muito grave que ele possa ter. Mas isso não é certo. Quando o paciente chega no consultório, o cirurgião dentista precisa sim dar atenção à queixa principal, mas ele que é o detentor do conhecimento, ele que sabe o que é bom para o paciente, ele que conhece detalhadamente sobre saúde bucal, sobre dente, mucosa, língua, bochecha, face, e ele precisa sim falar para o paciente tudo aquilo que o paciente precisa fazer e não esperar com que isso seja uma queixa do paciente. Eu já recebi vários pacientes, eu acredito que você também, que falam assim, nossa, mas eu a vida inteira vou no dentista e nunca ninguém me falou que eu tinha essa alteração. Nossa, mas eu tô indo todo ano, a cada 6 meses eu vou no dentista. Sempre tenho coisas para fazer.
É porque ele foi anteriormente em colegas que tratava apenas a queixa principal. Então, quando o paciente chega na nossa cadeira, é um momento muito importante que a gente pode usar isso ao nosso favor para oferecer o nosso plano de tratamento bem detalhado, e isso vai contribuir para a saúde do paciente. Nunca é visando, óbvio, o dinheiro, o aumento do ticket médio da minha clínica, ou quanto que eu vou receber desse plano de tratamento, mas sim o quanto isso vai contribuir com o meu paciente. E, consequentemente, isso vai também aumentar o seu ticket médio, aumentar o seu faturamento no final do mês, mas o foco não é esse. O foco é realmente o quanto você vai transformar a saúde desse paciente. Então, nesse momento, na primeira consulta, você faz essa avaliação detalhada com o exame clínico e os exames complementares, e identifica todas as alterações que esse paciente pode apresentar, que esse paciente está apresentando ali no momento. O segundo momento, geralmente, não é feito na mesma consulta, às vezes é feito até sem o paciente, ou se o cirurgião dentista tiver um processo de trabalho ali já mais organizado, ele consegue fazer junto nesse momento, mas é um momento muito importante que precisa de bastante atenção, que é delimitar o plano de tratamento desse paciente. Então, o que seria o plano de tratamento? É diferente da avaliação, né, do exame clínico e os exames complementares. O exame clínico e o exame complementar, eles vão falar para a gente o diagnóstico em saúde bucal do paciente, daquele paciente. Agora, o plano de tratamento é a segunda etapa, é diferente do diagnóstico. É como eu vou tratar. O que eu vou tratar primeiro? Qual que é o tratamento padrão ouro para esse paciente, de forma individualizada, especificamente para o caso dele? O que eu preciso fazer? Então, eu começo com adequação do meio, com as urgências, com a parte gengival, raspagem, profilaxia. Então, a gente segue uma sequência dos tratamentos odontológicos até atingir as últimas fases desse tratamento, que seria a fase ortodôntica, que é a questão do vídeo de hoje, da ortoaula de hoje, e depois tratamento reabilitador e estético. Então, isso são as últimas fases do tratamento. Antes disso, tem muita coisa que precisa ser atentado, né? Se o paciente apresentar aquela alteração, ele precisa fazer antes de iniciar um tratamento ortodôntico. E aí, por isso que eu falo que às vezes é interessante, na primeira consulta, faz o diagnóstico, a avaliação do paciente, pede para o paciente retornar outro dia, num retorno dessa consulta, e nesse retorno o dentista passa o plano de tratamento, porque ele precisa ser bem pensado. Então, a segunda fase, antes da gente oferecer o tratamento, é realizar o plano de tratamento detalhado com as especialidades que ele vai precisar. Depois disso, nós temos a terceira fase, que aí sim a gente entra em contato com o paciente e a gente realiza a proposta do tratamento, né, da sequência de tratamento e a adequação dessa proposta. Às vezes, a gente pensa num plano de tratamento que é ideal, que é o padrão ouro para aquele paciente. Não é necessariamente verdade que esse paciente vai aceitar o que ele tem condições de fazer daquela forma. Então, a odontologia é maravilhosa porque ela permite isso, né? Ela permite com que a gente tenha um plano A e um plano B, com que a gente tenha um tratamento padrão ouro ou um tratamento que a gente possa estar também realizando um adequado procedimento, mas que tenha um custo menor, às vezes, ou uma facilidade de tempo, né? Às vezes esse paciente tem alguma particularidade que vai viajar, não pode ficar se deslocando, então a gente tem que adaptar aquele plano de tratamento para aquele paciente, pelas condições físicas, condições pessoais, emocionais e financeiras. E aí, nesse momento é que entra aquela alma do vendedor em odontologia. Nós precisamos usar muito nesse momento da persuasão, para que a gente possa mostrar para o paciente que ele precisa fazer aquilo, que você não está oferecendo aquilo apenas pelo valor financeiro que ele vai te pagar, mas que sim, aquele é o melhor para ele. Ele precisa entender isso. Se ele não entender que você está oferecendo para que a saúde dele, saúde bucal dele, fique boa,
qualquer desconfiança que ele tenha que você está fazendo isso por interesse, ele realmente não vai fechar o plano de tratamento. Então, fazer essa parte humana da conversa e usar de gatilhos mentais para que ele possa realmente tomar essa decisão de forma mais rápida, mais certa, é legal também, é importante também fazer isso. Então, na hora que nós estamos fazendo essa adequação do plano de tratamento e usando esses recursos de persuasão, gatilhos mentais, né, para que ele possa ter uma tomada de decisão mais rápida, e é claro que eu falo isso, e ele deve ser de forma mais íntegra possível. Como eu falei para vocês, se o paciente desconfiar qualquer coisa que você está falando daquela forma, para que ele pague para você, né? Para que você receba mais por isso, ele não vai fechar. E realmente esse não tem que ser o foco. O foco tem que ser a saúde bucal desse paciente, o tratamento desse paciente, o quanto a qualidade de vida dele vai melhorar. E o que é legal? Se você construiu os 2 pilares anteriores, que é uma avaliação bem detalhada, um plano de tratamento detalhado, padrão ouro, e mostra isso para o seu paciente, ele não tem como não fechar. Ele não tem como não aceitar aquilo porque vai ser bom para ele, né? Ele vai ter condições de sanar todos os problemas bucais que ele tem naquele momento. E depois ele entra na fase preventiva, que é muito mais barato, muito mais confortável, é muito mais gostosa para o paciente de estar realizando. Se você cumpre essas 2 etapas anteriores, ele vai fechar o seu tratamento. Ele só não vai fechar por um único motivo: financeiro. Se realmente ele não tem dinheiro para fazer aquele tratamento, aí não tem como. Você precisa ver no seu consultório as facilidades de pagamento, boleto, cartão, uma entrada e faz um carnezinho, não sei como que você trabalha aí. Esse pagamento facilitado ajuda muito quando o paciente realmente quer fazer e não pode por questões financeiras, porque isso não tem como a gente controlar. Mas fazer ele entender que aquilo realmente é bom, vai ser bom para ele, que ele trabalha a vida toda para conquistar um sorriso bonito, que ele merece se sentir bem e confiante, ter uma boa saúde bucal, uma boa estética, ele vai fazer uma forcinha para fechar. Mas de todo caso, se ele tem condições financeiras e mesmo assim ele não fechou, algum ponto foi falho no seu processo, né, de fechamento do tratamento. O que pode acontecer? É lá nas primeiras etapas, você, cirurgião dentista, não ter passado uma confiança para esse paciente. Ele pode, se você não está preparado para fazer um bom diagnóstico e um bom plano de tratamento, se você não tem conhecimento suficiente para integrar as especialidades, para construir esse diagnóstico, esse plano de tratamento, o paciente vai perceber isso. Então, o cirurgião dentista precisa se preparar para isso e também, além da parte técnica, da parte odontológica, se preparar para uma conversa de negociação. Existe atualmente até um cargo, né, uma ocupação talvez, que chama dentista avaliador. Não existe esse cargo, não existe essa especialidade, nada disso. Mas essa função foi criada pelas grandes clínicas que sentiram a necessidade de ter um dentista que saiba fazer todo o processo de negociação. Então, esse cirurgião dentista, geralmente ele nem especialidade tem, mas ele consegue integrar todo o plano de tratamento entre as especialidades daquele paciente. Ele sabe fazer um bom diagnóstico e ele sabe técnica de vendas, de persuasão, gatilhos mentais. Ele consegue mostrar o valor daquele procedimento para o paciente. Eu não estou falando de preço, eu estou falando o que aquele plano de tratamento ou aquele procedimento vai mudar na vida do paciente. O paciente entende aquilo. Isso, infelizmente, não é ensinado na faculdade, mas a gente pode adquirir esse conhecimento ao longo da nossa vida, estudando técnicas de vendas, de marketing, e tem muitas pessoas que têm até um vendedor nato, né, dentro dele, que é meio que congênito isso, né, que acaba desenvolvendo esse lado de persuasão, de vendas,
mais facilmente que outras pessoas. Então, geralmente, essa pessoa que fica como dentista avaliador, ele não faz nenhum tipo de procedimento, ele fica só nas avaliações e ele recebe, ele ganha por isso. E pensando bem na odontologia atual, voltando àquilo que eu falei lá no começo do vídeo, que às vezes o dentista ele trata e ele indica tratamento apenas pela queixa principal do paciente, ter um dentista, um bom dentista avaliador é um diferencial no mercado de trabalho hoje. Então tem muita gente que pensa que é especialidade, que vai tornar o dentista um diferencial, que tem que ter mestrado, que tem doutorado, especialização, e na verdade não é isso. Os dentistas que conseguem ter uma boa base das especialidades de tratamento multi e interdisciplinar e principalmente a parte humana, esses sim conseguem se destacar no mercado. Uma coisa que é interessante, quando o paciente nos procura na clínica, ele não chega perguntando quais são os nossos títulos, quais especializações nós fazemos, exceto algumas situações pontuais em que ele já sabe que precisa de um especialista, ele considera o dentista o dentista. É difícil explicar para o paciente até que existem especialidades e que às vezes você não faz aquele tipo de procedimento, porque na visão dele você é dentista. Então, isso tem que ser usado ao nosso favor, e aí sim demonstrar toda a nossa habilidade com a odontologia mesmo, com a base, com o diagnóstico, com o plano de tratamento e a técnica de humanização no atendimento. Isso é muito importante, gerar conexão e respeitar o paciente, né? E as técnicas de vendas. Juntando tudo isso, você consegue ser um dentista diferenciado hoje no mercado de trabalho. E uma coisa que é interessante, depois a parte mais fácil é tratar, porque a gente tem uma boa formação na faculdade de odontologia das habilidades técnicas. Fazer uma restauração é fácil, fazer uma exodontia é o menor dos problemas. O mais difícil é fazer um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento e mostrar o valor desse tratamento para o paciente. Falar para o paciente que ele necessita disso e que ele compre esse tratamento, que ele compre a ideia e pague por isso, pague financeiramente. E aí, caso tenha algum procedimento que você não saiba realizar, que você não tenha habilidades, condições técnicas de fazer, nós temos várias formas de parcerias com outros colegas especialistas, por exemplo. Então, esse é o menor dos problemas. E voltando para aquela pergunta lá do começo do vídeo, né? Como convencer o meu paciente a realizar um tratamento ortodôntico? Se dentro do plano de tratamento esse paciente precisa de forma íntegra realizar um tratamento ortodôntico, que isso vai ajudar esse paciente na função, na estética, na integração com outras especialidades, por exemplo, reabilitação ou a parte estética mesmo, né, de restaurações, que isso vai favorecer e vai ficar um tratamento melhor, funcional e esteticamente falando, ele não tem como ele não fechar. Ele só não vai fechar se você não conseguir demonstrar o valor para esse tratamento. E agora eu quero passar para vocês uma tarefa. O que eu percebi ao longo dos meus estudos? É que eu conseguia ter acesso a muito conhecimento, eu ficava pilhada com aquilo, queria colocar em prática, achava legal, só que por muito tempo eu não colocava em prática e acabava ficando esquecido aquele conhecimento e eu não tinha os resultados esperados. Então eu quero te passar uma tarefa de casa. Você, cirurgião dentista, se é ou não especialista, não importa, mas vamos praticar uma coisa. Toda vez que chegar um paciente no seu consultório, você vai seguir essas 3 etapas antes de passar a adequação e a proposta do plano de tratamento para o paciente. Então, você vai fazer uma avaliação com um bom diagnóstico, um bom exame clínico e, se necessário, os exames complementares. Você vai fazer um plano de tratamento adequado. Se tiver dificuldade com alguma situação, fotografa o paciente, já tem um protocolo de fotos na sua avaliação, deixa lá documentado, que aí você pode discutir com outros colegas se aquela especialidade você fica com dúvida de
se eu faço primeiro que uma restauração ou depois, por exemplo, ou se tem a necessidade ou não daquela especialidade naquele plano de tratamento. Faça um plano de tratamento bem detalhado. Se você tem condições de fazer isso ali junto com o paciente no mesmo dia, tudo bem. Se não, peça para o paciente retornar depois. E aí sim, a terceira etapa é passar a proposta de tratamento sendo o padrão ouro. Então, aquilo que é melhor para o paciente, que vai ser melhor a longo prazo, que vai trazer mais benefícios para a saúde, para a estética desse paciente, passe esse plano de tratamento para ele e passe o valor fechado desse plano de tratamento. Se o paciente não tiver condições financeiras ou tiver que ter adequação do tempo, às vezes um procedimento demora mais e ele não tem essa condições de fazer esse tratamento, aí sim você faz a adequação, faz a substituição pelo plano B e oferece para esse paciente. E depois eu quero que vocês voltem aqui nesse vídeo, me mande um direct lá no Instagram me falando o que deu certo e o que não deu certo na hora de convencer o paciente a realizar o melhor plano de tratamento para ele. Não é para nós, é para ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todas as terças-feiras, então terá uma ortoaula aqui no meu canal no YouTube. Eu vou postar também no IGTV do Instagram. E deixe seu comentário para saber o que você achou. Se você tem alguma dúvida ainda, alguma dificuldade na hora de fazer o fechamento dos planos de tratamento com o seu paciente. Um beijo e até a próxima!